E aí, pessoal, beleza? Bem, último vídeo eu falei sobre a parte drill. A ideia era mostrar para vocês como que a gente consegue explorar os dados sem relativamente definir um esquema para isso, né? E aí eu expliquei um pouco do quão isso é interessante quando a gente quer fazer exploração de dados, análise de dados, chegar perto do dado, fazer quality control, quality check, são coisas interessantíssimas. Ultimamente eu tenho trabalhado num projeto que envolve diversas verificações entre a fonte do dado até onde ele é carregado. Nesse caso, a gente está utilizando o BigQuery para fazer isso. Mas o que é legal é que dá para usar o Apache Drill para fazer query dentro do arquivo e verificar se essas diferenças batem ou não lá dentro do BigQuery. E não somente isso, eu consigo utilizar o Drill para, por exemplo, receber essas informações de diversas fontes, TXT, CSV, TAR, enfim, fazer join entre essas unidades e inserir essas informações dentro do Hive, tá? Mas pensa comigo, imagina se eu conseguisse fazer melhor do que isso. Imagina se eu conseguisse utilizar o Hive, o Blob Storage e o Azure SQL Database. Sim. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue integrar o Drill com o Azure SQL Database. Então, isso quer dizer que eu posso tanto fazer um insert numa tabela, então imagina que eu estou recebendo os arquivos de diversas fontes, né? Eu estou trabalhando, tratando esse arquivo onde ele nasce realmente, sem especificar esquema, e estou inserindo numa tabela no Azure SQL Database. Ou melhor, vou consultar informações dentro do Azure SQL Database. Então vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é conectar na máquina do drill, né? Então aqui é a minha máquina do drill que eu vou conectar. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou verificar, lembra lá, quando a gente está especificamente no drill, setando e configurando novas fontes de dados, ou novas conexões, a gente sempre tem que olhar o que? Essa pastinha aqui, tá? Então, que é o Drill Tools onde ele está. E aqui onde ele está, as informações de configuração dele, você tem essa pasta aqui, que é chamada de Third Party Tools, tá? Então, se a gente entrar aqui no JARS, tem aqui o Third Party Tools. Então, aqui, teoricamente, é onde você pega os jars e você coloca os jars aqui dentro, para que você consiga fazer e setar a conexão dentro da engine do drill. Então, eu vou acessar aqui o Third Party Tools, tá? Aqui, se vocês deram uma olhada, tem uma lista de jars, isso quer dizer que são os pontos jars que ele precisa para rodar, assim como as conexões com outros provedores, como o Hive, por exemplo, que você consegue ver aqui facilmente, Parquet, Azure Blob Storage, por aí vai. Então, o que a gente vai fazer aqui é verificar se a gente tem alguma coisa com SQL JDBC. Então, olha só. Então, se eu olhar, eu já tenho os jars instalados. Então, a primeira coisa que eu tenho é colocar os jars dentro dessa pasta. Tá? Então, um dos lados positivos das DSVM é que isso já vem dentro dela por padrão. Vem diversos conectores do drill lá dentro. Bem, uma vez que eu tenho isso, o que eu vou fazer aqui é dar uma olhada no meu banco de dados. Então, olha só que eu estou no Azure. Então, vou acessar um Azure SQL Database. Então, tá aqui a minha instância, né, o nome do meu servidor, isso aqui é importante, então a connection string, que já precisa olhar ela agorinha para poder fazer a conexão entre eles. E agora eu vou utilizando o Query Editor, eu vou conectar aqui na base para mostrar para vocês um pouco do esquema dessa base. Tá? Então imagine que a sua aplicação está inserindo dados dentro do Azure SQL Database e você quer reduzir, na verdade você quer tirar, e eu tenho passado por vários projetos hoje assim desse gênero que a ideia é um grande hotspot, hoje é um banco de dados relacional. Então, como hoje a gente tem o ingresso de dados IoT, de dados estruturados, semi-estruturados, até não estruturados dentro do SQL ou em base de dados relacional, a ideia é tirar o que não é ácido, o que eu não preciso transacionar teoricamente. Então, quando essas informações caem direto do Blob Storage, às vezes eu preciso fazer queries junto com o Azure SQL Database para mostrar essas informações no relatório, por exemplo. E com Drill, como eu posso ter ODBC e JDBC, eu posso conectar qualquer ferramenta externa para visualizar essa informação. Então, qual a ideia? Vamos supor que a gente está recebendo as informações da aplicação, mas a gente também agora recebe informações em real time ou near real time,
ou em batch mesmo, vindos lá e colocados dentro da minha landing zone, que é o Blob Storage. Então agora eu quero consumir essas informações, eu quero utilizar o Drill como um framework que vai tanto no Azure SQL Database, que vai tanto no Blob Storage, que consegue alcançar o Hive, o HBase, o Mongo, ou até mesmo o S3 ou DCS, para poder puxar essas informações para dentro e fazer um relatório, ou mesmo fazer um relatório onde realmente os dados onde eles estão. Então aqui a gente vai pegar a tabela de cliente só para mostrar para vocês. Então sales lt.customer, a gente geralmente coloca limit, né? Porque o top é do próprio SQL. Enfim. Então aqui eu tenho as informações, né? Dos meus clientes, e se eu fizer um count aqui, eu sei que eu tenho exatamente 847 registros dentro dessa tabela. Perfeito. Agora que eu naveguei dentro desse cara, um ponto importante aqui para vocês é voltar aqui no Home e dar uma olhada na Connection String, porque a gente vai precisar dela. Estou aqui em Connection Strings, JDBC, claro. Então eu tenho aqui a minha entrada de conexão para poder fazer o acesso dentro do Azure. Tá? Já que eu tenho a minha DSVM dentro do Azure, não preciso fazer nenhuma operação de firewall, porque eu estou dentro da mesma intranet. Mas se eu estivesse externamente, eu precisaria saber qual é o IP dessa máquina para que eu pudesse habilitar aqui. Tá? Uma vez feito isso, a gente vai voltar aqui para o drill, tá? E agora eu vou acessar o storage plugin, que é onde todos os storages, onde todos, na verdade, onde todas as configurações sys.drills estão. Então aqui, na verdade, é um arquivo de configuração que você seta na mão, tá? Então, por exemplo, se eu quiser conectar lá no meu blob storage, quando a gente viu no outro vídeo, então dfs, na verdade, dfs bs, né? Então, se a gente entrar aqui, a gente viu o quê? Que a gente tem os jars e a conexão com o meu blob storage. Então, agora eu consigo acessar meu blob storage. Tá? Para o Azure SQL Database, é a mesma coisa. Então, eu preciso configurar um drill, tá? É um storage plugin. Então, se eu der uma olhada no meu storage plugin, é simples assim. Tá? Então, eu tenho o tipo, se está habilitado ou não, é o driver. Esse é o driver que faz exatamente link com aquele ponto jar que a gente viu, tá? E aqui a conexão JDBC com a instância, a porta e o nome do banco de dados. Aqui, credenciais, tá? Uma vez que eu tenho isso, eu vou voltar lá para minha home e vou iniciar o drill, tá? Lembrando que a gente está utilizando o drill embedded. Isso quer dizer que ele está dentro dessa máquina, ele não está em cluster, ele não está distributed. Se eu tivesse que fazer isso de forma distributed, eu teria que ir em cada nó e configurar esse storage plugin para cada nó, tá? Beleza, uma vez que eu estou aqui, ó, eu vou fazer um show databases. Olha só que legal. Adoro essa parte, drill baby, drill. Né? Então aqui ele meio que me listou algumas informações de esquema, né? Dá para ver que a gente criou o AZ OWSHQ, que é exatamente o link do blob, na verdade do storage plugin com o Azure SQL Database. E agora, pessoal, vem a parte mais esperada, né? De novo, vocês não vão ver isso em nenhum outro vídeo. Eu procurei na internet realmente. Foi bem desafiador conseguir fazer isso rodar, mas como eu tenho trabalhado num projeto que me requer fazer todas as conexões com o Drill para utilizar ele como framework de ingestão de dados, tá? Olha só que legal. Select asterisco from, vamos voltar aqui. Select asterisco from AZ, que é a minha conexão, OWSHQ Big Data, que é o meu banco de dados. Pense isso aqui como se fosse meio que um linked server, né? Sales LT, que é o meu esquema, e Customer. Mas, Luan, por que você está colocando o OWSHQ Big Data se você já especificou isso lá na hora do Storage Plugin? Bem, isso acontece porque o meu esquema não é DBO. Se eu tentar simplesmente chamar azwshq.saleslt.customer, vai dar erro, porque eu não estou especificando teoricamente um DBO, eu não especifiquei um esquema por padrão. Tá? Então, se a gente arrumar um pouco mais, lembra que a gente pode envolver o esquema de acordo com o que a gente vai trabalhando. Então, aqui eu estou pegando as primeiras 3 colunas, ó, isso fica bem melhor. Lembrando que a gente está utilizando literalmente, é,
que a gente está utilizando literalmente uma engine de SQL para fazer. E agora eu vou fazer um count, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer um count. Então, menos de 0,214 segundos para ele me retornar 847 registros dentro da tabela de customer. Bem, se a gente voltar aqui e dar uma olhada, vocês lembram que a gente já fez isso, né? Mas eu vou entrar aqui de novo para mostrar para vocês. A gente calculou isso anteriormente. E o número foi exatamente 847. Vamos lá ver? Então, select count. Vamos tirar essa parte aqui. Então, aqui a gente tem 847 contra 847 do Apache Drill. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como a gente consegue fazer uma conexão direto da engine do Drill dentro do Azure SQL Database. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, acompanhem. Bem, eu tive um desafio para conseguir conectar o Drill em outras fontes, eu tenho trabalhado nisso, tá? Então esperem por mais alguns vídeos de Drill, mas se você chegou até o final, assina o canal, deixa seu comentário, é, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pinga no canal que eu estou sempre disponível, tá, pessoal? Fica com Deus e até mais e nos vemos na próxima. Espero não demorar tanto para entregar o próximo vídeo. Até mais.